Olá, tudo bem? Para essa questão, quando a gente bate direto o olho nela, se a gente não sabe alguns conceitos necessários para calcular, né, a corrente induzida, a variação do fluxo magnético e tudo mais, parece algo bem simples de fazer, né? É só você traçar a velocidade para cá, o campo saindo, e daí você teria uma força ali. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim que acontece. Existe já uma intuição aí de que essa força magnética, na verdade, é para a esquerda, pelo fato de que existe uma pessoa puxando para a direita e mesmo assim a velocidade é constante. Toda situação de velocidade constante, a gente tem um equilíbrio dinâmico, tá? E como está um movimento retilíneo uniforme, né? Com esse equilíbrio dinâmico, a gente tem a igualdade das forças para que a força resultante seja nula. Então, se tem uma força para cá, tem que ter uma força magnética para o outro lado, para a esquerda. Mas como que essa força magnética surge? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a velocidade que a gente usa lá na regra do tapa pelo dedão ou na regra da mão esquerda pelo dedo médio, não é a velocidade que está demonstrada aqui. Não é a velocidade de movimento da barra, do corpo, nada disso. É a velocidade com que os elétrons, no caso os prótons, porque a gente usa a corrente elétrica no sentido convencional, né? Se move dentro desse condutor. A velocidade não é da barra, é das cargas que formam a corrente elétrica. Então, ao invés dessa velocidade, nós poderíamos simplesmente colocar o valor da corrente, né? Como o valor dessa corrente, fica mais fácil da gente já gravar, né? Que na verdade, ao invés da velocidade, é para onde a corrente elétrica está apontando, tá bem? A velocidade são das cargas que formam a corrente elétrica. Então, se essa barra vem para cá, o que que acontece? Vai haver uma variação, tá? Do campo magnético, né? Da área, né? Vai haver um fluxo magnético, porque a área que esse quadradão todo aqui vai estar ocupando vai estar aumentando, tá? Se a área vai estar aumentando, então o que que acontece? Vai haver um campo magnético induzido. E daí que a gente começa a lembrar da lei de Lenz, que é a lei da oposição. Na lei de Lenz é aquela questão assim do carrinho indo com o ímã e daí induz um polo magnético lá na espiga. Geralmente as explicações são dessa forma. Mas é mais ou menos o quê? Quando nessa lei de Lenz nós temos, né, a variação do campo de forma que, ou por exemplo, o polo norte esteja se aproximando de uma espira, então o que que acontece? Essa espira se opõe à aproximação e gera um polo de mesmo valor, tá? Que daí seria o norte para repelir o ímã. Se temos um afastamento desse ímã, então lá na espira vai haver uma indução de um polo magnético de forma a atrair essa espira. Então, em resumo, o que que vai acontecer? Quando nós temos uma variação, né, do fluxo magnético, vai haver a indução de um campo magnético de forma que esse campo se opõe ao movimento que está acontecendo. Se está se aproximando, esse campo vai se opor à aproximação. Se está se afastando, esse campo ele vai tentar aproximar, ele vai se opor ao afastamento. Então, nesse caso, nós temos aqui, né, essa barra vindo para cá, ou seja, ela está se afastando desse campo. Se está se afastando, vai haver a indução de um campo magnético, de forma que esse novo campo magnético tende a aproximar novamente. Lembra como nós aproximamos, né, dois ímãs, seja lá o que for, com polos opostos. O polo norte aproxima o polo sul e o polo sul aproxima o polo norte. Da mesma forma aqui, né? Quando a gente não tem polo norte e polo sul, que é quando a gente trata assim, a gente vê pelo sentido, né? Se esse campo que está mostrado, ele está saindo do plano, que é a bolinha, então induz-se um campo magnético que esteja entrando dentro do plano aqui. Porque quando ele está entrando dentro do plano, ele faz com que haja uma atração.
tá? E com a atração, porque são dois campos opostos, né? Um saindo e um entrando, tem atração. Com essa atração é a lei de Lens que induz a força magnética a existir e faz com que haja, né, o retardamento dessa velocidade, tá? Porque senão seria um movimento acelerado, com a força magnética a velocidade fica constante. Então eu sei que aqui dentro eu vou ter um campo magnético entrando de forma a se opor a esse afastamento. Se eu tenho ele entrando, né, então a minha corrente tá aqui. Então, eu tenho a corrente para baixo, o campo aqui, a gente continua usando o campo que ele está submetido, que é o campo assim saindo do plano, né? Logo, a força magnética pela regra da mão esquerda tá para a esquerda, né? Ou pela regra do tapa, nós poderíamos fazer. A corrente tá vindo para cá, né? Para baixo, como a gente viu ali pela regra da mão direita, os dedos estão para cá, então o tapa tá para lá. Logo, a força magnética fica para a esquerda. Então, todas as formas a gente tem uma força para a esquerda mesmo, tá?